Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Os ataques à escatologia bíblica da Assembleia de Deus no Brasil. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. Sim, a Bíblia Sagrada é a inteligível Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração de sua palavra. Amém. Um querido irmão pediu-me dias atrás que lhe gravasse uma mensagem a fim de reafirmar à sua igreja uma doutrina que até bem recentemente era aceita com ações de graças e refrigério em nosso meio. O ensino genuinamente bíblico de que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Na Assembleia de Deus no Brasil, conforme ainda podemos recordar, todos acreditávamos que a noiva do Cordeiro será arrebatada antes da tormenta final. No ensino desta verdade, citávamos, entre outros textos, esta promessa de nosso Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Nos últimos anos, porém, as nossas doutrinas, e muito particularmente aquelas referentes ao Espírito Santo e às últimas coisas, vêm sofrendo um ataque sistemático, insidioso e já indisfarçado de Satanás e de seus prepostos. Quanto à pneumatologia, ensino bíblico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, trataremos, permitindo-nos Deus, noutra oportunidade. Por enquanto, deter-nos-emos na escatologia, doutrina bíblica das últimas coisas, conforme a recebemos dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor. Antes de nos aprofundarmos no assunto, destacaremos a comprovada qualidade doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil. Que o Senhor nos ajude. Tópico 1. A excelência da escatologia da Assembleia de Deus no Brasil. Com profunda humildade e louvor ao bondoso e soberano Deus, reafirmo que não há doutrina tão excelente, completa e redentora como a da Assembleia de Deus no Brasil. Além das verdades bíblicas, comum às demais igrejas evangélicas, ainda mantemos como verdadeiras e válidas aquelas referentes à atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Acreditamos ainda em milagres, sinais, maravilhas e na cura divina de nossas enfermidades, segundo a vontade do Senhor. Apesar de nossa relativa juventude, quando comparados às chamadas denominações históricas, professamos um credo fundamentalmente bíblico, rigorosamente apostólico e centrado gloriosamente na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. No que tange a doutrina das últimas coisas, dela não nos envergonhamos
e nem para estas verdades carecemos tramar qualquer substituição. Reafirmamos uma vez mais, com profunda humildade e gratidão ao Pai Celeste, que a nossa escatologia, por estar fundamentada na Bíblia Sagrada, é salvadora, edificativa, coerente e, até aqui, tem nos mantido a flama da bendita esperança, o arrebatamento da Igreja por nosso Senhor. Sim, querido irmão, nós pentecostais ansiamos pela volta do Imaculado, Santo e Eterno Cordeiro. Infelizmente, não são poucos os que vêm relaxando a guarda de nossos púlpitos, na ânsia por ajuntamentos e por um retorno financeiro mais poupudo, vêm franqueando não apenas nossos púlpitos, mas igualmente nossas cátedras, as celebridades que, inimigas de nossa fé e adversárias de nossa doutrina, apoderam-se de nossas reuniões para zombar, escarnecer e destruir as verdades pentecostais que nos legaram Daniel Berg e Gunnar Wingre. O que estamos fazendo desagrada profundamente a Deus, porque, além de não falarmos o que convém à sã doutrina, estamos a escancarar nossas cátedras e púlpitos a homens alheios à nossa comunhão. Acerca dos tais, adverte-nos seriamente o apóstolo Paulo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Atos capítulo 20, versículos 28 e 29. Se continuarmos desprecavidos, assistiremos a algo muito doloroso e terrível. Veremos boa parte de nossas ovelhas seguir amanhã aqueles que hoje, com a nossa anuência, deturbam-nos a doutrina a partir de nossos púlpitos e cátedras, que lhes franqueamos tão imprudente e irresponsavelmente. Sim, esses engenheiros teológicos tudo farão por destruir a nossa doutrina. Uma doutrina que há mais de 100 anos vimos mantendo com orações, jejuns, estudos intensivos da Bíblia Sagrada e muitas lágrimas. Tenhamos juízo e temor a Deus. Confirmemos o remanescente. Tais homens, querido pastor, sabem mostrar-se mais interessantes, carismáticos, ungidos e inteligentes do que nós. Não os subestimemos. São lobos vorazes. Apesar de ostentarem ortodoxia e piedade, esses mestres e doutores, a quem reservamos generosas ofertas, não creem no arrebatamento bíblico. Quanto à grande tribulação, confundindo os textos e fugindo aos contextos escatológicos, amedrontam nossas ovelhas, afirmando-lhes que os santos não escaparão à tribulação grande e inominável destinada pelo Senhor aos incrédulos. Além disso, repugnam as verdades pentecostais e destas até blasfemam. Tópico 2. O arrebatamento da Igreja e a grande tribulação. Doutrinas interdependentes e inseparáveis. Alguns desses mestres e doutores afirmam com toda a magistralidade não acreditarem no arrebatamento bíblico da Igreja de Cristo. Mostram-se eles mais importantes que Paulo e mais infalíveis que nosso amado Senhor. Quanto às passagens que provam a realidade do rapto dos santos, ignoram-nas falazmente.
engenham perigosas, ofensivas e desonestas hermenêuticas. Minimizando a urgência destes últimos tempos, destrói os pilares do ensino sobre a volta do Cordeiro. Não crendo no arrebatamento, não podem crer biblicamente também na grande tribulação, pois ambas as doutrinas são interdependentes e inseparáveis. Em termos bíblicos, nós da Assembleia de Deus no Brasil professamos a realidade do arrebatamento da Igreja antes da tribulação final, que desde o Antigo Testamento vem sendo anunciada pelos santos profetas. Posto já estarmos na última hora, não desperdicemos tempo com tais discussões, porquanto a palavra de Deus é muito assertiva quanto à ordem dos acontecimentos escatológicos. Primeiro virá o arrebatamento e logo após a grande e inevitável tribulação, cujo objetivo é punir os ímpios que se recusam a dar ouvidos ao santo evangelho. Sendo assim, preguemos a Jesus Cristo aos incrédulos. Aos já redimidos, exortemo-los à santificação, porque sem uma vida piedosa, irrepreensível e perfeita, jamais veremos nosso esperado e bendito Senhor. Tópico 3. A Assembleia de Deus no Brasil acredita no arrebatamento bíblico da Igreja. O arrebatamento da Igreja de Cristo é uma doutrina genuinamente bíblica, bem estabelecida, explicada e enfatizada pelos santos apóstolos e por nosso Senhor. Não se trata de um evento secreto, porque todos sabemos que o rapto dos santos dar-se-á a qualquer momento. É algo revelado e proclamado. Já é doutrina e teologia. Outro sim, não se trata de algo inesperado, pois vimos desde a nossa conversão esperando-o ansiosamente. Embora não saibamos quando Jesus virá, aguardamo-lo vigilante, atenta e santamente. Logo, o arrebatamento já é uma realidade para os que amam nosso bendito Senhor. Enfatizo que não estamos a tratar de uma operação divina secreta, oculta, misteriosa ou mantida sob rigoroso sigilo, porquanto tal evento deixou de ser mistério há quase 2000 anos. Senão, atentemos a esta passagem paulina. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao 52. Por conseguinte, desde que o irmão Paulo escreveu aos Tessalonicenses e aos Coríntios, entre os anos 51 e 56, o arrebatamento deixou de ser uma operação secreta. Isto não significa, todavia, que o ano, o mês, a semana, o dia, a hora, o minuto e o segundo de nosso rapto possam ser agendados. Aliás, nem os santos anjos sabem quando se dará o toque da última trombeta. Somente a Santíssima Trindade detém tal informação. Antes do Calvário, o Imaculado Cordeiro, embora Deus e Deus, ainda não estava de posse de tão glorioso calendário, devido à sua obra redentora ainda não ter sido consumada. O plano da salvação vem sendo executado, queridos irmãos, por etapas desde a eternidade. Mas após a sua ressurreição, recebendo ele do Pai todo o poder nos céus e na terra, apossou-se igualmente da data exata de seu retorno para buscar a sua igreja.
Feitas essas considerações, já podemos descrever o arrebatamento como um evento imperceptível, repentino e singularmente sobrenatural. Será mais glorioso do que a tomada de Enoque e a de Elias. Gênesis 5, versículo 24, 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Observemos que no caso de Elias, o seu sucessor imediato, Eliseu, ainda pôde vê-lo ser elevado ao céu. Mas quando do rapto da igreja, ninguém, a não ser os santos, vê-la a ser raptada por nosso amado e bendito Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, o arrebatamento não será secreto nem inesperado, porque os crentes já fomos cientificados quanto à sua realidade e imediata ocorrência, conforme declara o santo apóstolo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Atenção! Conquanto o substantivo arrebatamento não se encontre nas Escrituras do Novo Testamento, o verbo arrebatar aparece no particípio passado em duas outras passagens. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, e Apocalipse, capítulo 12 e versículo 5. Nos três casos em que aparece o verbo arrebatar, o vocábulo grego harpazo faz-se presente com a mesma ideia de retirar-se algo de forma repentina, imperceptível e, digamos assim, sobrenatural. Tópico 4. A Assembleia de Deus no Brasil acredita no pré-tribulacionismo por ser inconfundivelmente bíblico. Antes de sermos contaminados por mestres, doutores e até profetas estranhos à nossa fé, à nossa doutrina e à nossa comunhão, todos professávamos que a Igreja de Cristo não terá de passar pela grande tribulação, porquanto será arrebatada antes da tormenta final. E, para tanto, citávamos, entre outras passagens, esta muito querida promessa que endereçou nosso Senhor ao pastor de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Observemos que esta palavra de consolação vem acompanhada de uma advertência quanto à repentina, imperceptível e sobrenatural vinda do Senhor para buscar-nos. Prestemos atenção. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3 e versículo 11. Logo, se o arrebatamento acontecesse no meio da tribulação ou no final desta, a data da volta de nosso Senhor seria não apenas inferida, mas facilmente marcada. Mas, como todos sabemos, embora o arrebatamento não seja mais secreto, pois é uma doutrina muito ensinada, sua data é um segredo conhecido somente pela Santíssima Trindade. Daquele dia e hora ninguém sabe, exceto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oremos e vigiemos, porque Jesus em breve virá. Conclusão.
Considerando a urgência desta última hora, a Assembleia de Deus no Brasil, pastores e ovelhas, precisamos tomar algumas medidas com redobrado zelo para não ficarmos confundidos quando do estrugir da última trombeta. Antes de tudo, resguardemos as verdades pentecostais que nos legaram nossos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Zelemos pela sã doutrina e jamais franqueemos nossos púlpitos a mestres, doutores e profetas que, zombando de nossa herança espiritual, buscam destruir-nos o credo, a declaração de fé e a nossa crença pura e genuína na Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Queridos pastores, será que esses senhores admitir-nos-iam em seus púlpitos e cátedras? Sem que o percebamos, estão eles a roubar-nos as ovelhas. Muito cuidado. Honremos os doutrinadores que dentre nós expõem apenas o que convém à sã doutrina, conforme exorta-nos o irmão Paulo. Tito capítulo 2 e versículo 1. O púlpito, queridos irmãos, não é uma mera plataforma ou um palanque fútil, mas um lugar sagrado. E como tal, que seja ocupado somente por homens comprometidos com a Bíblia Sagrada, a inconfundível Palavra de Deus. Não nos esqueçamos desta preciosa lição que nos legaram os egressos do cativeiro babilônico. Atenção ao texto sagrado. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema e Anaías e Urias e Uquias e Maazéias. E à sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Malquias e Azum e Asbadana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Neemias capítulo 8, do versículo 4 ao 6. Queridos irmãos, não aceitemos questionamentos alienígenas quanto à doutrina que, desde a nossa fundação, vimos professando. Fosse ela ruim e ineficaz, nossa Igreja, mercê de Deus, não teria alcançado os confins da terra sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Por que trocar a nossa doutrina por arremedos teológicos que ainda hoje não resultam em salvação de almas, transformação de vidas e nem na preparação de autênticos pregoeiros da verdade? Zelemos por nossa doutrina. Ela está em conformidade absoluta com a Bíblia Sagrada. Ministros do meu Deus, estamos lidando com homens que, desprezando as verdades pentecostais, querem impor-nos uma teologia escolástica, morta e avessa à atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Tais indivíduos jamais aceitarão a doutrina das últimas coisas que convicta e ousadamente professamos, ensinamos e proclamamos. Muito cuidado. Reafirmemos, pois, a nossa crença no arrebatamento da Igreja de Cristo, porquanto a volta do Cordeiro é urgente, conforme ele mesmo adverte-nos. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho.
Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículos 19 e 20. Quanto à grande tribulação, descansemos na promessa de nosso amado e bendito Senhor. Ouçamos o apóstolo Paulo. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 8 ao 11. Que o Senhor nos ajude a chegar a Jerusalém Celeste, um lugar real, onde estaremos para sempre com o Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do ser humano. Eu te agradeço, Senhor, porque deste-nos a Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante e infalível palavra. Nela, ó Pai Celeste, encontramos verdades absolutas, entre as quais destaco o arrebatamento da Igreja. Em breve, o Cordeiro, o teu Filho eterno, virá arrebatar-nos, e que todos estejamos preparados para recepcioná-lo. E a partir daí, estaremos para sempre contigo, ó Pai Celeste, na companhia do Cordeiro. Até lá, ajuda-nos a zelar pela sã doutrina, pelos ensinos da Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Pai, dá-nos força para guardarmos o nosso púlpito, para que nenhum aventureiro ou lobo voraz venha confundir-nos o coração e fazer-nos perder a perspectiva quanto à volta do Cordeiro. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Bíblia Sagrada. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.